Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Estamos aqui novamente para juntos agradecermos a Deus por esse privilégio de estarmos aqui no YouTube, essa rede, né, maravilhosa, graças a Deus, que tem feito um trabalho essencial, um trabalho muito positivo, né? O YouTube é um canal de bênção para muita gente que acredita nas revelações da graça de Deus, ao mesmo tempo que muitas pessoas usam as redes sociais, né, para coisas negativas, nós usamos para coisas positivas, principalmente espalhar a mensagem da graça de Deus. Queridos, eu agradeço para você que é inscrito no meu canal, o canal do nosso irmão Alberto Lira. Agradeço a você que tem compartilhado, que tem, né, deixado seus comentários nos nossos vídeos aí. Isso tudo, irmãos queridos, é para enlevo espiritual da nossa alma. Eu gostaria de pedir a você que continue se inscrevendo no nosso canal, continue visualizando nossos estudos, os vídeos extraídos da palavra, continue, não é, propagando o Evangelho da Graça, você continue, né, compartilhando, e a todos os irmãos que ainda não são inscritos, ao você ver esse vídeo, se inscreva no nosso canal, tá bom? E nos ajude. Ajudar de que forma? Compartilhando e também deixando seus comentários aí na plataforma, tá bom? Dos comentários. E quando você se inscrever, você ative o sininho de notificação. Muito importante, você deixa o seu like, recorra à sua inscrição. Talvez você não está inscrito, se inscreveu e por um motivo ou outro não está inscrito e você às vezes não sabe disso, tá bom? Queridos, eu gostaria de deixar neste vídeo aqui, Hebreus, no capítulo 6, nós vamos ler alguns versículos, não é, da palavra de Deus, onde diz assim, Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim, pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino sobre o batismo, a imposição de mãos e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Isto nós faremos se Deus assim permitir. Agora, é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, nós estamos aqui citando um texto de 2000 anos de idade. Isso aqui. Então, e depois caírem, seja feito outra vez renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério, ou seja, expondo a vergonha. Queridos, eu quero continuar batendo nessa tecla e você que está me ouvindo, você preste atenção numa coisa. O sistema religioso, o que mais eles têm feito é isso aqui, ó. Expor o Filho de Deus à vergonha. O sistema religioso, se você observar direitinho, eles têm exposto ou estão expondo o Filho de Deus, o Cristo ressuscitado, à vergonha. Por quê? Porque estão, de novo, lançando os fundamentos das obras mortas. O que é as obras mortas? Era os rituais da lei. Hoje, quando você pergunta a um crente evangélico onde é o lugar que ele tem reservado para adorar a Deus, ele diz que ele precisa ir a um templo físico para adorar a Deus. O que o sistema religioso mais tem feito
é fundado sinagogas, colocam outro fundamento que não seja Cristo. Então nós observamos uma coisa, que o sistema religioso, eles estão totalmente trabalhando contra Deus e contra o seu Filho amado, Jesus Cristo. Vamos pegar aqui como base o ensino sobre batismo, a imposição de mão, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Vamos falar aqui sobre batismo. O batismo em água era o símbolo do arrependimento. O batismo em água, ele tinha força até a cruz, até o juízo. A partir do juízo do ano 70, o verdadeiro batismo, a Bíblia diz que Romanos, no capítulo 6, fala que o verdadeiro batismo, hoje, capítulo 6, versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele, com Cristo, pelo batismo na sua morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, João, ele foi claro sobre o batismo em água, para que era e para que servia e o que representava. Então, o ensino sobre o batismo, até hoje, 2000 anos depois da cruz, o sistema religioso está tão mergulhado numa corrupção espiritual que até hoje eles batizam as pessoas nas águas, que eram rituais da lei, e dizem que estão vivendo em graça. Mas esse povo, na verdade, não aprenderam nada sobre a graça de Deus. O batismo em água era o símbolo do arrependimento para os judeus. João, ele dizia: eu, na verdade, batizo com água para o arrependimento, mas, porém, portanto, após mim, vem aquele que vos, ou seja, vai batizar vocês. Em quê? Com Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo, ele falava daquele que Jesus falou, que quando o Espírito Santo descesse, ele que iria guiar as pessoas no caminho da verdade. Do juízo, por quê? Porque era no ano 70, pós a cruz, no ano 70, Jesus morreu com 33 anos. Ou seja, 37 anos depois da cruz aconteceu o juízo. Por isso que toda vez que a Bíblia fala sobre em breve, daqui a pouco tempo, os últimos dias, 37 anos depois da cruz, aconteceu o juízo. Então, esses poucos dias que faltava para o juízo foi vaticinado pelos apóstolos, foi vaticinado por Jesus. Em poucos dias, era 37 anos depois da cruz. Então, Jesus morre aos 33, 37 anos depois acontece o juízo, porque o juízo aconteceu no ano 70 DC. Então, Romanos capítulo 10, versículo 4, a Bíblia fala ali que tudo se cumpriu em Cristo. Ou a lei, o fim da lei é Cristo. Mas o fim da lei era Cristo para quem? Vamos dar uma olhadinha aqui? O fim da lei era Cristo, mas era para todo mundo que ia acreditar? Não. O fim da lei era Cristo, mas era para quem? Olha só, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E eu te pergunto, o sistema religioso, eles acreditam que a lei acabou na cruz? Que a lei acabou em Cristo? É claro que não. E eu te pergunto a você, eu tenho noção, eu
ensinador da graça, eu tenho noção que nós nunca vamos conseguir ver o sistema religioso totalmente libertos dos preceitos da lei. Por quê? Porque se tem um povo que não acredita que o fim da lei é Cristo, é justamente os crentes evangélicos que acham que só conseguem adorar a um Deus criador do céu e da terra se estiver num templo físico, se estiver aglomerado num monte de pessoas juntas para ali formar a igreja. É assim que eles pensam. Então, o fim da lei é Cristo, mas é para a justiça de todo aquele que crê. Então, se o sistema religioso está expondo de novo o Filho de Deus ao vitupério, ou seja, à vergonha, então eles não acreditam que o fim da lei é Cristo. Eu acredito que Lucas 16:16, que Cristo falou, a lei e os profetas duraram até João. Por que eu acredito? Por causa disso aqui. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Mas, para quem não crê, quem disse que o fim da lei é Cristo? Por isso o sistema religioso ainda continuam colocando fardo pesado nas costas das pessoas. Eles não acreditam que nós já vivemos o reino de Deus aqui nesta terra. Eles não acreditam que Lucas 17, 20 e 21, falado pelo próprio Filho de Deus, eles não acreditam que aquilo ali é verdade. Agora, meu querido, uma coisa muito importante. Deixando Hebreus 6, os ensinos elementares da doutrina de Cristo. Quem que está deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo e estão lançando de novo o fundamento de arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus? É quem? É justamente o sistema religioso. Você já observou que o sistema religioso, eles ressuscitaram todo aquele procedimento que havia na lei, a forma de adorar, a forma de buscar a Deus? O sistema religioso, eles praticam tudo igual, semelhante ao sistema religioso de 2000 anos atrás. Então, todos aqueles rudimentos que Cristo aboliu na cruz, aquelas formas de adoração, aquelas formas de sacrifício, aquelas formas que alguém achava que era a maneira mais viável de chegar a Deus, Cristo aboliu na cruz. Então, o sistema religioso, eles ressuscitaram tudo isso e estão justamente vivendo, trabalhando e procedendo do mesmo jeito que era na lei. A Bíblia diz que os cristãos verdadeiros, João capítulo 4, uma conversa, um diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorariam, porque adorarão está no verbo futuro a colocação. Então ele estava apontando para depois da cruz, que é o tempo da graça. Adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não tem nada a ver com emoção. Tem a ver com raciocínio. O nosso sacrifício a Deus hoje não é mais emocional, ele é racional. Porque apresentei-vos os vossos corpos como sacrifício racional. Mas quando você vai num templo evangélico, quando você vai nas festas
evangélicas, judaizante, lá o que você mais vê é a adoração a Deus, que eles dizem, mas não é adoração a Deus nenhuma. É na emoção. Eles pulam, eles gritam e fazem todas as badernas e dizem que estão adorando a Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Jesus Cristo, qual foi o dia que Jesus, os discípulos, os apóstolos, cobraram um só centavo para pregar o evangelho para alguém? Os líderes religiosos, pastores, entre aspas, porque pastores era um título que foi dado só na antiga aliança, antes da cruz. Depois da cruz, não. Depois do juízo, não. Isaac, Jacó, Abraão eram pastores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Mas ali, nesse texto de Efésios 4:11, tem um verbo de 3 letras e um tio. Até que todos cheguemos à unidade do corpo de Cristo. Eu vivo a unidade do corpo de Cristo. Agora, o sistema religioso, eles não podem dizer que eles vivem a unidade do corpo de Cristo, porque o verbo até ainda existe para eles. Por quê? Aqueles 5 ministérios, ele tinha que estar de pé até que as pessoas tivessem consciência do que é verdadeiramente o nosso Criador, o Filho dele, e o que significou aquele sacrifício na cruz. O sistema religioso, eles pregam para você. Eles constroem templo, colocam você lá dentro, mas você tem que pagar a eles pela estadia deles ali. Do jeito que os sacerdotes e os sumos sacerdotes faziam. Aquele bode, que era 2 animais que tinham que ser sacrificados na velha aliança, um era para ser sacrificado no altar, que tipificava Cristo. O outro, o bode Azazel, era colocado sobre ele o pecado do povo e também do sacerdote. E aquele bode era levado para o deserto, lá era solto, aonde eles acreditavam que ali o pecado das pessoas eram extirpados das pessoas. Sabe o que o sistema religioso fez? Nem na morte de Cristo, representando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles não acreditam. Porque todo dia, se você for no templo evangélico, o pastor aponta para você e diz que o pecado está sobre você. Você não percebeu que o sistema religioso está mostrando na sua cara que Jesus falhou na cruz? Você não percebeu isso? Eu te pergunto, qual é o maior problema dos seguidores da religiosidade? É não estudar a Bíblia e pedir orientação a Deus. Qual é a maior vitória do sistema religioso sobre a vida de quem os segue? É fazer cada vez mais o povo ser ignorante. Quanto mais ignorante o povo for, mais rico, mais enganoso fica sendo o sistema religioso. Preste bem atenção nisso aqui. É impossível, capítulo 6, versículo 4 de Hebreus, que os que já foram uma vez iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, depois caíram, seja outra vez renovado para arrependimento, porque estão de novo crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. Vitupério, traduzindo,
quer dizer vergonha. Então, meu querido, essas cambadas de irresponsável é por causa deles, desse sistema corrupto religioso, que temos um povo neófito, fraco, ignorante no conhecimento. Eles omitem as verdades ou a verdade das pessoas. Ficam ricos porque o fundamento deles, sabe qual é o fundamento deles? Não é o de Cristo, é deles mesmos. Mas Deus está agindo. E o fundamento de vocês está com os dias contados. Preste atenção, meu querido. No capítulo 5 de Hebreus, a partir do versículo 9, preste atenção aí. E tendo sido ele aperfeiçoado, veio a ser, isso está falando de Cristo, é uma referência a Cristo. O pronome ele é uma referência a Cristo. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. O capítulo 6, o capítulo 10 de Romanos, versículo 4, fala que o fim da lei é Cristo para aqueles que crê. Então, faz-se justiça na vida daqueles que crê. E aqui fala que, tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. É para os que lhe obedecem. Tendo sido por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito temos muito que dizer, mas é de difícil interpretação, porque vocês se tornaram tardios em ouvir. É triste, meu querido. É triste. Mas quando você chega para um crente evangélico e mostra essas verdades na Bíblia, eles não acreditam. Por que não acreditam? Porque da lavagem cerebral que foi feito na mente deles. Quem fez a lavagem cerebral? O sistema religioso. E por que fez a lavagem cerebral? Por quê? Porque os crentes evangélicos precisam continuar cegos no entendimento. Eles precisam acreditar que o sistema religioso é que está certo e Cristo está errado. Querido, será mesmo que quando o corpo, o nosso corpo, a carne, o sangue, perecer, será que as pessoas que não valorizam o sacrifício de Cristo na cruz, será que o espírito deles vai voltar mesmo para a eternidade? Eu afirmo com toda certeza que não. Por quê? Por causa de Romanos capítulo 8. Diz ali que não é todas as pessoas que têm o Espírito de Deus. Se é condicional, que o Espírito de Deus habita dentro de vocês. A Bíblia diz, vamos dar uma olhadinha aqui, eu já estou terminando o vídeo. Olha o que diz. Hebreus capítulo 10. Versículo também 10. Nesta vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, que foi feito de uma vez por todas. E a religião e os religiosos estão aí pregando uma segunda salvação. Eu não sei de onde que eles tiraram isso, que vai ser preciso Cristo morrer outra vez. A palavra de Deus, ela diz
que o sacrifício de Cristo foi feito uma vez só. Para quê? Presta atenção. Versículo 12 do capítulo 10 de Hebreus. Mas este, Cristo, pronome, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Daí por diante, ou seja, da cruz para cá, da cruz em diante, espera que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Mas por que o verbo espera? Porque a religião não deixa que isto aqui seja uma prerrogativa exclusiva de Deus. Daí por diante, espera. Poderia estar escrito. Daí por diante, é ou está feito. Daí por diante, espera. Porque o sistema religioso não deixa isto aqui acontecer. Os inimigos de Deus ser colocado como estrada dos seus pés. Agora, olha bem, porque com uma só oferta ele aperfeiçoou, não vai aperfeiçoar. O tempo verbal aqui, aperfeiçoou, é o tempo presente de 2000 anos atrás. Não é no futuro. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. E o Espírito testifica, que diz: daí por diante, eu vou colocar minhas leis, agora é nos seus corações, e eu vou escrever no seu entendimento. E jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Por quê? Versículo 18 do capítulo 10 de Hebreus. Porque onde há remissão dos pecados, não há mais oferta pelo pecado. Você entendeu o que a religião faz com você? Você está pagando um preço que não cabe a você pagar. Os religiosos estão fazendo você pagar um preço que outra pessoa já pagou no seu lugar. Jesus Cristo apagou seus pecados, riscou a cédula, perdoou as suas dívidas, mas o sistema religioso não contou para você que alguém pagou a sua dívida e você está pagando a dívida de novo, às vezes sem saber que alguém pagou a sua dívida por você. Mas sabe por quê? Quando eu pago uma dívida que alguém já pagou por mim e eu estou lá pagando, é porque alguém está tirando lucro em cima disso. Quem que está lucrando em cima de uma dívida que já foi paga e eu sou obrigado a pagar de novo? Quem está lucrando nesse caso? O sistema religioso. E sabe quando que você vai parar de pagar essa dívida? Nunca! Por quê? Porque você não estuda a Bíblia. Você não gosta da palavra. O dia que você for conversar com o dono do estabelecimento, que é Cristo, que ele que perdoou a sua dívida, qual é o estabelecimento? É a eternidade. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. O dia que você conversar com ele, pedir para ele esclarecer para você qual foi o dia que ele pagou a sua dívida, ele vai te dizer: filho, foi na cruz, quando eu morri. Lá eu risquei a cédula da dívida. Colossenses capítulo 2, a partir do verso 13. Dê uma olhadinha lá, depois você me diz se isso é verdade ou é mentira. Pense nisso. Pare de ser enganado. Graça e paz.
E um abraço do nosso irmão Alberto Lírio. Amém.